What you know about rolling down in the deep when your brain goes numb? Cara, não sei se você ficou sabendo. Na verdade, eu conversei com você. Você não ficou sabendo. Mas o Flow... Preciso mijar, eu Vai já lá, volto. vai lá, vai lá. Mas o Flow, infelizmente, ele foi meio que cancelado na internet, assim, máximo, recentemente, né? Sim. Do nível que até o iFood, que era nosso patrocinador aqui, ele nos deixou. O problema foi alguns comentários que eu fiz na internet em defesa da liberdade de expressão, entendeu? Muitas pessoas interpretaram, infelizmente, que eu estava defendendo ideias que eu considero abomináveis, como racismo ou homofobia, todo tipo de preconceito nesse sentido, né? Mas, na verdade, o meu ponto total era que eu sou a favor da liberdade de expressão e eu acho que as pessoas na sociedade, elas têm que ser livres para expor os seus preconceitos, até porque elas possam ser corrigidas, né? Se o cara tem um pensamento que está errado e ele guarda para si e não conta para ninguém e esconde... Isso é ruim, porque não dá oportunidade de pessoas que têm pensamentos melhores e chegarem à realidade de uma pessoa ignorante e falar assim, cara, o jeito que você tá pensando tá errado, mano. Mas vem aqui, tem um jeito melhor de se pensar. A sociedade é isso, na verdade. E eu acho que isso é importante. É importante deixar o diálogo aberto com a sociedade. A gente não pode punir pessoas, tipo, severamente, acabar com a vida das pessoas, porque elas possam ter uma opinião que possa ser considerada politicamente incorreto, né? E era isso que eu estava defendendo nos meus tweets. Mas, infelizmente, muitas pessoas interpretaram isso como se eu estivesse dando aval a tais opiniões, como racismo, homofobia, falando que eu achasse isso como algo legal ou aceitável que alguém tivesse uma opinião dessa. Tipo, eu não acho aceitável que alguém seja preconceituoso no sentido que eu sei que são opiniões erradas e que são prejudiciais às sociedades. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que na sociedade a gente tem que entender que existe muita ignorância e que nosso papel como sociedade não é pegar as pessoas que são ignorantes e excluí-las do debate, e excluí-las da sociedade, falar, você é ignorante, portanto, você não merece nada, quero que você morra. Eu acredito numa sociedade que a gente pode pegar pessoas que são ignorantes e trazê-las para a luz, entendeu? E esse era o meu ponto quando eu estava defendendo a liberdade de expressão. Mas, infelizmente, rolou uma polêmica muito grande na internet. Existe uma galera radical que não concorda com as pessoas poderem expressar opiniões que não necessariamente são politicamente corretas, ou não concordam que as pessoas possam errar, de certa forma, né? E essas pessoas, elas me pegaram para Cristo, entendeu? E fizeram uma campanha na internet muito forte de difamação mesmo, interpretando as minhas questões, os meus posicionamentos, como se eu fosse um cara racista, entendeu? E esse fuzuê, essa galera, essa patrulha ideológica que tem na internet, eles fizeram um barulho tão grande que acabaram afastando patrocinadores nossos. O iFood, por exemplo... Aí complica um pouquinho, né? Eu penso assim, mano, é complicado porque sempre vai ter a crítica, né, meu? E sempre vai ter gente querendo ou derrubar vocês, ou outra, não só nesse mundo, acho que em tudo, sempre vai ter os contras, né? E de repente naquele momento tu acabou de explicar o que tu estava sentindo, o que tu estava querendo falar, e eles vão entender o 100%, mas é uma coisinha desse tamanhinho para poder entrar e querer acabar com vocês. Exatamente. Não só com você, eu digo, sempre quando eu falo, é o todo, né? Sempre os contras, porque a gente pergunta como é que esses caras estão, como é que eles são? Eles nunca tiveram um preconceito, uma opinião errada. Eu entendi que tu falou, que pegar essa pessoa e explicar para a pessoa, não é por aí, né, podendo explicar para ela, de repente ela vai entender, vai mudar a opinião dela. Sim, né? com certeza. Essa pessoa Eu que foi acredito nisso. com preconceito, o que for, né, racista, o que for, explicar, de repente, pegar em vez de excluir, como tu falou. Exclui, acabou, não, tá fora. Não é bem assim. Mas a crítica sempre vai ter no mundo de vocês, do podcast, ou no mundo da luta. É sempre assim. A gente tem que ver como é que tá essa pessoa, né? Porque se o cara fala mal de alguém, como é que ele tá? Como é que tá a vida dele? Será que esse cara tá bem? Ou esse cara tá mal e só quer foder os outros mesmo, entendeu? Então eu penso isso, velho. Mas nisso eu concordo plenamente com você, e eu entendo totalmente uma galera que se posiciona na internet me odiando e querendo que eu não tivesse a oportunidade de me expressar mais. Que bom que tu tem esse espaço aqui pra falar. Sim, e eu entendo essas pessoas, eu acho que elas têm total liberdade de ter essa opinião e de expressar essa opinião na internet. Vá lá, me odeie na internet o quanto quiser. Mas o que me deixou chateado, cara, é uma empresa
como o iFood, Puta, que aí. é uma das maiores empresas do Brasil hoje em dia, é a maior empresa de delivery da América Latina, eu acredito, não sei ao certo essa estatística, mas acredito que é. E eles pegarem e imputarem racismo a mim, entendeu? Cancelarem o patrocínio e eles ainda soltaram uma nota meio que deixando implícito que... Não, ficou bem explícito, Ficou né? bem explícito. Que eles estavam terminando o nosso patrocinador por considerarem o Flow racista, entendeu? E aí eu fico assim, mano, eu não acho que isso tá certo. Eu não acho que essa empresa, uma empresa, por mais grande que ela seja, pode imputar algo tão perverso a mim por causa de uma polêmica na internet. Eu acho isso errado. Eu acho Falta que podia... de diálogo, É, né? é isso, eu ia falar isso aí, exatamente aí. Pô, não teve uma conversa, vamos conversar com os guris pra ver como é que eles estão, como é que foi a situação, procurar mais o que Você quer aconteceu. saber da pior, É. velho? Você quer saber da pior? Os caras procuraram a gente, fizeram uma reunião com a gente, entendeu? Sabe qual que foi essa reunião? Como O que argumento. foi? Era eu e o Geiger, que era o nosso CEO, e, pô, chegaram 10 pessoas pra falar com a gente, entendeu? Meio que pra colocar pressão, entendeu? Lá na Cal. E eles começaram com um papo assim, ó, o iFood não acredita em intolerância, não acredita não sei o quê, nós vamos mostrar agora pra vocês as nossas ações em prol da diversidade, meio que já julgando a gente como racista Sem deixar máximo. falar. Sem deixar a gente falar, inclusive, entendeu? E o André, que tava com a gente, que é o nosso CEO, ele até chegou a interromper a líder lá, que era uma moça, que tava meio que imputando isso na gente, dando puta lição de moral sem deixar a gente falar, e falou, peraí, pô, vocês estão imputando racismo na gente, não estão deixando a gente nem dar a nossa versão da história, vocês já estão como o julgamento, o tribunal, o executor, vocês são tudo aqui, e pô, qual é? Aí o que o cara fez? Falou, não, peraí, que ela tá falando agora, deixa ela falar que você fala. Então, eles vieram numa postura totalmente de tipo, vocês são uns merdas e a gente tá aqui pra julgar vocês, entendeu? E, mano, isso me deixa com uma raiva muito forte, velho. Muito forte, porque toda a minha vida eu tive o cuidado de tratar todas as pessoas de forma igual, igualitária. Eu sempre tratei as pessoas não julgando na aparência, mas julgando no conteúdo, julgando como elas me trataram, quais são os posicionamentos dela. E imputar isso pra mim me dá uma raiva, mano. Imagina. E eu acho que foi, pra falar o mínimo, muito perigoso o posicionamento do iFood nessa questão, porque ele dá força pra uma galera aqui na internet que ela não quer saber de diálogo. Ela não quer saber de compreender o próximo, de ter uma democracia plural, onde todo mundo tem voz. Ela quer saber que a minha opinião é essa, e se você não discorda... Não, nem quer saber que a tua opinião é essa. Chega pra eles uma informação Você quer saber que a opinião deles é essa. já mastigada, assim, porque começou liberdade de expressão e escalou pra racista, né? E aí, sem saber do bagulho todo ali, de como é que aquilo ali se construiu, caralho, toma uma decisão e porra... É a mesma coisa que eles pegaram um linchamento da internet, que foi o que aconteceu comigo, um linchamento virtual de uma patrulha ideológica, e eles compraram essa patrulha, entendeu? E eles assinaram embaixo até agora, infelizmente. Tipo, eu entendo que o iFood é uma empresa gigantesca e eles têm que lidar com milhares de influenciadores, não é só o Flow Podcast que eles têm que lidar, tal, mas ao mesmo tempo, cara... É difícil, mano. Eu não posso só aceitar alguém me chamando de racista, ainda mais uma empresa gigantesca como o iFood. Mas eu fico feliz que tu tenha esse espaço pra poder falar e te posicionar melhor, assim, o que tu tava a fim de falar realmente, falar o que tu pensa mesmo, e eu gostei, porque se é outro já não fala o que tem que falar mesmo, já fica cheio de dedo pra, não vou falar porque vai ser pior. Não, tem que falar mesmo, tem que sentir o que tu tá falando. Então, eu achei que o iFood ficou só na hora que tava bom pra eles. Tava bom pra eles, no momento ruim, ou no momento de alguma tempestade, uma polêmica, a gente larga fora. Fechou, não estamos mais junto. Como assim? Não só larga fora. Eles pegam e largam fora, porque se eu só tivessem Isso largado fora... não seria um problema, Não né? seria, se eles falassem, ó, pô... Soltassem uma nota assim, pô, infelizmente o Flow Podcast é muito polêmico, nós não queremos nos associar com opiniões que causam tanta discussão na sociedade e tal. Não, o que não foi isso que eles fizeram. Eles chamaram a gente de racista e terminaram. Se eles só tivessem terminado, não teria nenhum problema. Mas me chamar de racista, meu irmão, tem um problema.